Vamos iniciar a nossa oração de hoje, nossa meditação de hoje, inclinando nossa fronte, fechando os nossos olhos e entrando na presença do Espírito Santo de Deus, para nós invocarmos a presença dele na nossa vida, para que a nossa vida se torne uma vida iluminada, uma vida cheia de sabedoria, uma vida cheia de discernimento, para que nós possamos andar pelo melhor caminho que Deus quer para nós. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora em nossa vida, para que com a tua luz, com a tua sabedoria, com o teu discernimento, com a tua presença, tu possas nos guiar, ó Espírito Santo de Deus, para que nós andemos na mais perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Guia-nos, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a estrada por onde tu queres que nós andemos, e guia-nos com os teus próprios olhos, segundo a tua promessa. Nós te pedimos o santo nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Digo todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa e vem estar conosco. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui conosco, a presença dele que ele prometeu, que estaria conosco a qualquer momento, quando nós nos reuníssemos em nome dele. E nós estamos reunidos no nome dele. E aproveitemos esse ensejo para confessarmos a ele todos os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te confessamos todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, tudo que fizemos de errado, nós te confessamos, Senhor Jesus, e te pedimos perdão por tudo que fizemos errado, por pensamentos, palavras, obras, omissões. Senhor Jesus, nós queremos o teu perdão. Sintamos agora o perdão de Cristo na nossa vida. Aquele perdão que nos liberta, aquele perdão que nos tira a opressão, aquele perdão que nos tira a angústia, a aflição, o desespero. Sintamos esse perdão em nossa vida e declaremos agora todos juntos: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador. E te declaramos Filho de Deus, e assim também nos tornamos filhos de Deus, para a honra e glória do teu nome. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Vamos meditar hoje sobre algumas passagens da Bíblia, que, como nós já dissemos, muito fato, muita história que está aqui na Bíblia, muito episódio que está aqui na Bíblia, ele está para servir de exemplo para nós. Para que a gente, lendo esse episódio, para que a gente, seguindo esse episódio, a gente veja qual é o desejo que Deus quer que a gente siga. E hoje nós vamos ver dois exemplos que são contraditórios, mas nós vamos ver qual é a vontade de Deus. Vamos começar aqui, do livro de 2 Crônicas, pela vida de um rei, que foi o rei Uzias. Este rei Uzias, que foi o rei de Judá, ele foi um rei, a princípio, muito bem dedicado a Deus. Tudo o que ele pôde fazer, ele fez para que ele pudesse realmente seguir a vontade de Deus. Ele derrubou os altos da idolatria, ele derrubou os ídolos, ele abriu o templo de Deus, ele fez tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele fez, para que ele fosse tido como um rei digno. Aconteceu, porém, que num determinado momento da vida dele, o que aconteceu com Uzias? Veja bem, ele obedeceu a Deus, ele seguiu todas as determinações de Deus, ele destruiu os postos ídolos, ele quebrou os ídolos, ele tirou o pecado de Israel, ele fez de tudo para atender à vontade de Deus. Mas aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, do versículo 16, olha o que aconteceu com ele. Mas havendo-se já fortificado, porque quando ele começou a seguir a Deus, Deus deu a ele a força, o presente. Deus fez com que ele vencesse todos os seus inimigos, com que ele se fortificasse, com que ele tivesse guerras vitoriosas, com que ele fosse realmente um rei temido por toda a região. Aí quando ele se fortificou, olha o que acontece.
exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, num determinado momento, em que ele havia vencido todos os povos, em que ele era um rei temido, em que ele havia subjugado todos os seus inimigos, em que ele havia vencido todas as dificuldades da vida, o que aconteceu? Ele exaltou o seu coração. Ele passou a achar que tudo aquilo que ele havia feito era obra dele. Ele que tinha o poder para fazer aquilo tudo, ele que era o poderoso, ele que era o bom. E onde estamos nós nessa situação? Justamente aí. Toda aquela pessoa que não aceita a palavra de Deus, toda aquela pessoa que não aceita este livro, que é o nosso livro do fabricante, todo aquele que não aceita isso aqui, está com o seu coração exaltado. Por que exalta o coração? Porque ele acha que não precisa disso aqui. Ele dispensa Deus. Muito embora ele diga, não, mas Deus está comigo, eu creio em Deus, olha, eu invoco Deus toda hora, eu estou com Deus. Muito embora ele diga isto da boca para fora, mas ele nega pelos seus atos. E mais vale o ato que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. Mais vale o ato que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. Jesus um dia deu um exemplo. Um pai tinha 2 filhos. E chegou no filho, pro primeiro, e disse assim: eu preciso que você vá trabalhar comigo hoje na roça, porque eu preciso do teu serviço. O mais velho disse: pai, eu vou, pode contar comigo. Aí ele chegou no segundo e falou: eu preciso que você vá me ajudar na roça. O menorzinho disse: eu não vou de jeito nenhum, não vou de forma nenhuma. O pai foi para a roça, de repente o que acontece com ele? O mais velho que disse que ia, não foi. E o menor que disse que não ia, foi. Então Jesus pergunta: qual deles cumpriu a vontade do pai? O que disse não e foi? O que disse sim e não foi? Então, muitas vezes a gente exalta o nosso coração quando a gente não aceita a palavra de Deus, quando não aceita a palavra de Deus, quando não aceita o ensinamento de Deus, porque quando a gente não aceita, a gente diz para Deus assim: olha, eu sou autossuficiente, eu sou o bonzão, eu não preciso de ti, eu não preciso do teu ensinamento, eu não preciso da sua orientação. Então, a exaltação do nosso coração nos afasta de Deus, e Deus rompe conosco a aliança que ele fez conosco no dia em que ele nos colocou nesse mundo. Nesse momento, então, exaltou o coração desse rei Uzias. E aí o que ele fez? Ele entrou no templo, porque ele se exaltou tanto que ele disse assim: já que eu sou o rei, eu vou entrar no templo e vou fazer o serviço de sacerdote. E naquele tempo era proibido. Era proibido. O sacerdote tinha a determinação dele e o rei não podia fazer. Já havia acontecido isso na história de Israel. Quando o rei Samuel estava tardando, o rei Saul ofereceu os sacrifícios no lugar do profeta Samuel. E Deus tirou de Saul o reino dele por causa dessa desobediência. E por causa de outras desobediências que Saul fez. Aqui então Uzias fez a mesma coisa. Já que eu sou o rei, eu vou entrar lá e vou fazer o sacrifício. Onde estamos nós nisso? Muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo uma coisa boa, mas estamos desobedecendo a lei de Deus. Podemos até fazer alguma coisa boa, mas estamos desobedecendo a lei de Deus. Deus quer que a gente obedeça às leis do país. Deus quer que a gente faça coisa boa. Por exemplo, eu vou sair daqui, vou roubar alguma coisa e vou dar para os pobres. Deus não quer isso. Deus não aceita isso. Eu estou fazendo uma coisa boa, porque eu vi muita gente passando fome, passando muita necessidade, então eu vou lá, roubo uma porção de coisa, ataco um supermercado, pego aquilo tudo e distribuo para os pobres. Deus não quer isso. Parece uma coisa boa, mas não é. Deus não aceita essas coisas que ele diz que é errado, ele não aceita que a gente imagine que seja certo. O que ele diz? Ai daqueles que transformam o mal em bem e transformam o bem em mal. Quer dizer, então nós não podemos transformar os desígnios de Deus na nossa vida. E Uzias fez isso. Já que eu sou o rei, eu vou entrar lá e vou fazer o sacrifício dos sacerdotes. Os sacerdotes todos pularam na frente dele e quiseram impedir. O que ele fez? Ele simplesmente se indignou contra os sacerdotes
e indignando-se, ele foi contra os sacerdotes, ele se colocou contra os sacerdotes, e qual foi a resposta de Deus? Imediatamente a lepra apareceu no seu rosto e ele se tornou leproso. A lepra era uma doença antiga que era infamante. O leproso tinha de se afastar, o leproso tinha de viver isolado, o leproso tinha de andar com uma matraca na mão para que todo mundo soubesse que ele era leproso e passasse longe dele. Era uma doença terrível. Ninguém tinha proximidade com o leproso. A família colocava o leproso longe no deserto para morrer lá. E quando ele ficou leproso, imediatamente ele ficou leproso, os sacerdotes expulsaram o rei do templo e ele foi expulso da cidade e foi morar isoladamente, sozinho, numa casa completamente isolado de todo mundo. E seu filho, que se chamava Jotão, assumiu o reino no lugar dele, como se fosse um representante dele. E ele teve essa lepra durante todos os dias da vida dele. Morreu leproso. Vamos ver outras circunstâncias em que Deus deu a lepra. Quando Moisés vinha no deserto, ele vinha com a irmã mais velha dele, chamada Miriam. E vinha com o segundo irmão dele, chamado Arão. E Miriam e Arão se revoltaram contra Moisés. Porque diziam, por que só você manda no povo? Nós somos irmãos mais velhos que você, por que você tem de mandar e nós não? E se insurgiram contra Moisés. Imediatamente, Deus tornou Miriam leprosa. Imediatamente. E quando a lepra ia entrar na Arão, Arão se botou de joelho e pediu perdão a Deus. Implorou perdão a Deus e a lepra se afastou de Arão. E quando Miriam também fez a mesma coisa, Deus lhe tirou a lepra. Por que este homem aqui morreu leproso? Por que este rei, o rei Uzias, morreu leproso? Porque não consta na Escritura Sagrada que ele tenha se arrependido do ato que fez. Continuou de nariz erguido, continuou de cabeça alta, continuou exaltado sem pedir perdão a Deus, sem se prostrar diante de Deus, sem se humilhar diante de Deus. Por que é que hoje nós vamos olhar no mundo, vamos chamar de lepra todas as desgraças que nós temos? Vamos chamar de lepra. A pobreza, a miséria, a doença, a necessidade, a aflição, a angústia, o desespero. Vamos chamar isso tudo de lepra. Por que essa lepra permanece nas pessoas? Por que essa desgraça permanece nas pessoas? Porque não há o arrependimento. Porque não há a volta a Deus. Porque não há o retorno. Porque a pessoa continua empedernida, a pessoa continua dura de coração, dura de serviço e não volta para Deus. Porque Deus tem uma promessa aqui, que nós vimos no livro de Crônicas, também na segunda Crônica, no capítulo 16, quando está escrito assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerra contra si. Por que há esse mundão de guerra contra nós? Por que será que há esse mundão de guerra contra nós e essas guerras geralmente são vitoriosas? Nós não vencemos essas guerras. No dia a dia nós estamos perdendo guerra, estamos perdendo guerra, estamos perdendo guerra. Por quê? Porque o nosso coração não é totalmente voltado para Deus. Deus, o Senhor Jesus, tem de estar em primeiro lugar na nossa vida, acima de todas as coisas da nossa vida. Nós vimos aquele rei que quando a mãe dele desobedeceu a Deus, ele destronou a mãe, tirou a mãe do reino. É minha mãe, mas está desobedecendo a Deus, cai fora, sai do reino, sai do trono. Nós temos de ser totalmente dedicados a Deus, porque quando a gente é totalmente dedicado a Deus, os olhos de Deus passam por toda a terra e ele vem acudir aqueles que têm o coração totalmente dele. Este rei, o rei Uzias, morreu leproso, porque não se arrependeu, porque não entregou seu coração a Deus, porque não fez o pedido de perdão a Deus. Mas vamos ver um outro exemplo de um outro rei, também de Judá, o rei Manassés. O rei Manassés foi um rei que também fez coisas boas,
fez coisas dentro da palavra de Deus, obedeceu a Deus, colocou a sua vida diante de Deus, fez tudo diante de Deus. Mas num determinado momento, ele desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus de maneira fazendo o povo errar, fazendo o povo seguir mais. Aí, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés, num determinado momento, ele disse: bom, eu vou largar desse Deus aqui, vou voltar para os meus ídolos, vou voltar para os meus bezerros de ouro, vou voltar para a minha vida anterior. E fez todo o povo ir atrás dele. Olha o que disse Deus aqui. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus avisou: olha, vocês estão desobedecendo, e eu vou punir vocês por isso. Mas o povo não deu ouvido, e nem Manassés deu ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, arrancaram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Então, já que ele não obedeceu a Deus, o que acontece quando a gente não entrega a nossa vida totalmente a Deus? O que acontece quando a gente não obedece a Deus? Deus se retira. Deus se retira de nós. Deus se retira, e quando Deus se retira, o demônio toma posse. Eu já disse que no mundo espiritual não existe vazio. No mundo espiritual não existe vazio. Tem gente que liga para mim e diz: pastor, eu estou sentindo um vazio tão grande no meu coração. Eu estou tão aflito, tão angustiado, estou sentindo um vazio. Não sei o que está acontecendo comigo. Não é vazio, não. Não existe vazio. Note bem, não existe vazio espiritual. Ou você está totalmente cheia de Deus, ou você está totalmente cheia do cão, cheia do diabo, cheia do demônio. Não existe vazio. Então, quando Deus se retira, o diabo entra, toma posse. Isso é desse jeito, não existe vácuo, não existe vazio espiritual. Ou Deus ocupa a nossa vida, ou Deus ocupa o nosso coração, ou Deus ocupa a nossa mente, o nosso espírito, ou Deus está dentro de nós, está conosco, e Ele está a hora que nós quisermos, sempre que nós quisermos, no período que nós quisermos, no tanto que nós quisermos. Não é Ele que quer ou não quer, é nós que queremos, e Ele vem e Ele fica. Mas quando nós desobedecemos, quando nós não queremos, Ele se retira. E no momento que Ele se retira, como não há vácuo, o demônio toma conta, o demônio toma posse. Assim aconteceu com Manassés. Como ele não obedeceu, Deus avisou, Deus falou, ele desobedeceu, Deus disse: então você vai ver o que vai acontecer com você. E aí o rei da Síria chegou, prendeu Manassés, tirou do reino, levou embora preso, e foi Manassés embora preso, envergonhado, porque desobedeceram a Deus. Mas olha a diferença do Manassés, do rei Manassés, com o rei Uzias. Olha a diferença. Ele, o rei Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era verdadeiramente Deus. O primeiro, Uzias, ficou leproso porque exaltou-se, porque ficou cheio de orgulho, cheio de soberba, achou que ele era responsável por todo aquele sucesso que ele tinha. Essa soberba que nós temos, isso também é a desobediência a Deus. E essa soberba faz com que a gente, inadvertidamente às vezes, dispensemos Deus. Por isso, quando eu converso com uma pessoa: você já leu a Bíblia? Não, nunca li. Você conhece a Bíblia? Não, não conheço. Você não queria conhecer? Não, não quero. Como é que você vive? Eu vivo do meu jeito. Pronto, exaltou o coração. Exaltando o coração, Deus se afasta. Exaltou-se o coração, Deus se afasta. Deus quer que a gente entregue a vida inteirinha para Ele. E aí eu volto a dizer uma coisa. É um ato de suprema inteligência. É um ato da maior inteligência a gente colocar a vida na mão de Deus. É um ato de absoluta inteligência. Não são os burros, não são os bobões que entregam a vida a Deus, não. Os inteligentes, os bons de cuca, esses entregam a vida a Deus, porque sabem que na mão dele é muito melhor do que na mãozinha do homem. Quando a gente entrega a vida a Deus, Ele vem cuidar, porque Ele gosta, Ele quer cuidar. Aqui diz o livro, aqui diz que
não existe para Deus a alegria da morte do ímpio. Deus quer salvar a todos nós. Deus quer salvar a todos nós. E vamos dar um exemplo no próprio Jesus Cristo. Jesus faz 3 parábolas, 3 histórias mostrando o amor de Deus. A primeira história é daquela mulher que tinha 10 moedas guardadas. Ela guardava aquilo com muito amor, porque só tinha aquilo. Num determinado momento, ela percebeu que faltava uma moeda. Ela ficou doida. Cadê minha outra moeda? O que ela fez? Varreu a casa. Buscou em tudo quanto foi canto. Buscou em tudo quanto foi lugar. E achando aquela moeda, ela convidou os vizinhos para dar glórias a Deus, porque havia achado a moeda que ela havia perdido. A segunda parábola que Jesus diz é a parábola das 100 ovelhas. Um homem tinha 100 ovelhas. E ele cuidava daquelas ovelhinhas com todo o amor dele, com todo o carinho. De repente, uma delas zarpou embora, foi embora. O que a Bíblia conta? Que aquele homem, trancando as 99 ovelhas, ele foi em busca daquela que havia se perdido. Procurou em tudo quanto foi lugar. Procurou nos despenhadeiros, procurou nas estradas, procurou em tudo quanto foi canto. Quando achou a ovelhinha, botou-a no ombro, pensou-lhe as feridas e trouxe para o seu rebanho. E chamou todos os vizinhos e eles se alegraram porque aquele homem havia encontrado a ovelha que havia perdido. Tudo isto é imagem de Jesus. Jesus larga as 99 que estão salvas e vai buscar aquele que está se perdendo, aquela que está se perdendo. Ele quer buscar, ele quer trazer para ele. Jesus deixa as 9 moedas e vai buscar aquela moeda que se perdeu, porque ele quer que aquele patrimônio seja conservado. Jesus, dizendo essas 2 palavras, ele mostra o seu amor e o seu carinho para aqueles que se perdem, que ele não quer que se perca. Mas a maior das fábulas que Jesus nos conta é aquela do filho pródigo. Aquele homem que tinha 2 filhos. E um deles, o mais novo, chegando, disse: pai, me dá o que é meu, que eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Eu vou buscar outros caminhos, eu vou buscar outras formas de viver. E o pai, então, partiu a herança e deu para aquele filho mais novo. E ele foi embora, levando aquele dinheiro. E lá ele teve uma vida dissoluta, gastou tudo aquilo, ficou sem nada, foi trabalhar. Por último, olha a imagem que existe na fábula. Foi trabalhar, por último, no chiqueiro. Por que a fábula fala chiqueiro? Porque o porco é um animal abominável para os judeus. O porco é a pior dos animais para o judeu. Então, trabalhar com os porcos é o pior dos estados que a pessoa pode ter. E lá diz a Escritura Sagrada que o menino queria comer as alfarrobas que eram jogadas para o porco, e nem isso davam para ele. E ele disse assim: na casa do meu pai tem uma fartura, todo mundo está comendo bem, todo mundo está vivendo bem, todo mundo tem tudo lá na casa do meu pai, e eu aqui passando por isso, vou voltar para a casa do meu pai, vou me arrepender, vou jogar-me aos seus pés e vou dizer: pai, pequei contra ti e contra Deus, pai, estou arrependido, não precisa me receber como filho, me receba como seu servo seu, vou trabalhar como seu servo, mas eu quero voltar para ti. O que conta a história sagrada? Que aquele pai, todos os dias, ele olhava ao longo daquele caminho, porque ele tinha esperança que um dia aquele filho voltasse para o regaço dele. E no dia que aquele menino apontou lá longe, aquela poeira que ele viu do menino chegando, aquele pai saiu doido, correndo, e foi buscar aquele filho que havia se perdido. Assim é Jesus com todos nós. Ele está atrás de nós, ele quer que a gente siga, ele quer que a gente obedeça, ele quer nos dar uma vida abundante, ele quer nos trazer riqueza, ele quer nos trazer saúde, paz, prosperidade, ele quer que nós tenhamos uma vida plena, completa, ele quer que a gente passe uma vida completamente diferente, mas ele quer o arrependimento, ele quer a obediência, ele quer que a gente se entregue totalmente a ele. Jesus não aceita o dedinho. O demônio pega o dedinho, porque ele sabe que se ele pegar o dedinho, ele pega o resto, né? Depois que o demônio pegou a unha aqui, pode ter certeza que foi o resto. Por isso não adianta dizer assim: eu vou fazer um pecadinho. Pecadinho é a unhinha. Mas se pegar a unhinha, o demônio pega o resto. Ele vai, ele pega, toma posse de tudo. Se não houver arrependimento, se não houver uma posição realmente de retorno a Cristo, o demônio pega tudo. Aquele pai pega aquele filho, põe, faz festa para o filho, e aí vem um episódio bonito que está escrito na Escritura. O filho mais velho fica bravo, porque ele chega da roça e diz assim: que festa é essa aí? Aí os
Os criados dizem, foi seu irmão que voltou. Aí o menino diz assim, mas o meu irmão voltou completamente pobre, sem nada, de qualquer maneira, e meu pai está fazendo essa festa para ele? Eu não vou entrar nessa festa, não. Aí o pai sai e diz assim, filho, por que você está bravo, filho? Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu, disse aquele pai ao filho mais velho. Tudo que é meu é teu. E isso Jesus está dizendo para mim e para todos nós que estamos aqui e para todos que estão me ouvindo. Tudo que é de Jesus é nosso. Tudo que é dele é nosso. Ele não precisa de nada, ele é dono do mundo, dono do ouro e da prata, dono de tudo. E tudo que ele tem é para nós. Basta que a gente tome posse, basta que a gente queira, basta que a gente tenha fé, basta que a gente obedeça, basta que a gente siga os ensinamentos do livro. E quando Manassés se colocou diante de Deus e pediu perdão, se humilhou, se entregou de novo totalmente a Deus, Deus lhe perdoou e devolveu para ele o reino, e ele fez ainda coisas melhores ainda do que anteriormente, e quando morreu, descansou em Deus. Nós temos de tomar cuidado com a nossa vida. Temos de tomar cuidado com a nossa vida. Aqueles que arrebitam o nariz e prescindem de Deus, e não quer Jesus, e não aceitam Jesus, eles estão se exaltando, porque eles se declaram autossuficientes para a vida. E ninguém é autossuficiente para a vida. Jesus, em João 15, ele diz, nada podeis fazer sem mim. Nada podeis fazer sem mim. E esta é a expressão de Jesus. E se nada eu posso fazer sem ele, vamos ser inteligentes bastante para dizer, então, vem ocupar a minha vida, vem estar comigo, vem me ensinar a fazer as coisas, vem fazer junto comigo, vem estar comigo, para que eu possa fazer as coisas segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o caminho que nós temos de trilhar. E a Bíblia nos dá exemplos para que a gente siga. Todo mundo pode seguir o exemplo do Uzias e ficar leproso para o resto da vida, e perder todas as guerras, e não ter vitória mais nenhuma. Mas também, diante do erro, pode fazer igual o rei Manassés. Senhor, eu errei, eu peço perdão, Senhor, eu me jogo a seus pés, eu estou arrependido, eu quero uma nova vida, e Deus dá. Podemos fazer com Miriam, que tornando-se leprosa, ela pede perdão a Deus, e Deus tira a lepra. Mas o rei Uzias não se arrependeu, não mostrou arrependimento, e morreu leproso, separado de todo mundo. O que adianta ser rei separado de todo mundo, sem poder conversar com ninguém, sem poder falar nada com ninguém, porque o filho dele era que governava? Assim, quantos de nós estamos separados do mundo, estamos afastados do mundo, sem reinar, vivendo uma vida de leproso, separado de tudo, vivendo uma vida desgraçada? Por quê? Porque não aceitamos o arrependimento, porque não queremos voltar a Jesus, porque não queremos tê-lo como o nosso único Senhor, Salvador e Redentor. Os que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar a Deus agora, para que Jesus nos oriente, para que Ele tome conta totalmente de nós, para a honra e glória do Seu nome. Senhor Jesus, nós abrimos agora o nosso coração a Ti, Senhor Jesus. E queremos que Tu tomes conta de da nossa vida. Queremos que Tu tomes conta dos nossos destinos, de tudo quanto temos de fazer, para que nós possamos seguir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, nós queremos nos humilhar diante de Ti, pedir perdão dos nossos pecados, e queremos voltar à Tua casa, para que nós possamos receber de Ti a herança que está nos prometida, com a vida em abundância que o Senhor nos veio trazer. Senhor Jesus, muda a nossa vida, nós Te pedimos, entra dentro de nós, e faze-nos obedientes à Tua palavra, faz-nos humildes à Tua palavra, tira de nós a soberba, a exaltação, para que nós possamos ver o mundo segundo a Tua vontade, segundo a Tua honra e Tua glória. Os que creem, digo amém. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque Teu, Senhor, só Teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?